Louvado seja o nome do Senhor por essa noite, pelo maior de todos os privilégios que nós podemos ter na face da terra. Não existe nada maior do que estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que servir a Deus. E nesta noite, aprove ao Senhor nos trazer a este lugar, para que nós pudéssemos estar o adorando, o exaltando, o glorificando. Aleluia. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo. Que a bênção do Senhor alcance o teu lar, a tua vida, a tua família. Amém. Glória a Deus. Qual sentimento nos traz aqui nesta noite? É muito importante nós avaliarmos o sentimento que nós temos, porque o sentimento nos impulsiona, nos leva além. E o salmista Davi, ele fala a respeito do sentimento que lhe fez estar na casa do Senhor, um sentimento de alegria. Quando ele expressou no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me. Ele não fez uma pergunta, mas ele exclamou dizendo, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que esse seja também o nosso sentimento nesta noite. Sentimento de alegria, em servir ao Senhor, em o adorar, em fazer com que o Senhor se alegre com a nossa adoração, com o nosso louvor e com a nossa vida. Prepare o teu coração nesta noite, irmão, para receber aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Posso ouvir um amém? Amém. Deus preparou coisas tremendas para nós vivermos aqui nesta noite. Aleluia. E quando nós nos alegramos no Senhor, nós então abrimos o nosso coração para receber aquilo que Ele tem para mim e para você. O sentimento de alegria, ele nos impulsiona, ele abre portas. E nesta noite, aleluia, te convido a se alegrar no Senhor, a se alegrar na presença do Senhor, aleluia, porque a presença dele neste lugar é real. Glória a Deus. Prepare o teu coração para o que Deus vai fazer nesta noite. Abre o teu coração para adorar e exaltar o Senhor. Mas acima de tudo, abre o teu coração para receber o que Deus tem preparado para você neste lugar, nesta noite. Porque isso vai fazer com que a tua semana, os teus dias, sejam bem-aventurados naquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, neste lugar. Alegre o teu coração. Aleluia. Nada pode nos prender, nada pode nos tirar da alegria do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que nós vivemos aqui nesta terra é passageiro. Mas o que Deus preparou para mim e para você é eterno. Ninguém pode tirar, ninguém pode nos separar daquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Eu queria convidar nesta noite, se colocar de pé. Glória a Deus. Nós vamos orar nesta noite. Talvez o teu sentimento que está aqui nesta noite não seja um sentimento de alegria, mas eu quero te convidar a se alegre nesta noite. Abre o teu coração na presença de Deus. Aleluia. Abre o teu coração para receber. Você crê que Deus tem algo preparado para você nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós adoramos e exaltamos o teu nome, porque tu és Deus acima de tudo e acima de todos. Nada pode impedir o teu agir, o teu manifestar. Nada pode impedir, Senhor, que a tua glória seja derramada neste lugar. E nós queremos nesta noite, Pai, te pedir, venha sobre nós, que teu Santo Espírito tenha liberdade para operar, para falar e para fazer aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus, que toda mente se torne cativa à voz do teu Santo Espírito. E que a tua santa palavra que será ministrada, os louvores que serão entoados nesta noite, ó Deus, seja, Senhor, aleluia, como cheiro suave diante de ti, ó Pai. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, a tua igreja se reúne, Pai. Aleluia, talvez seja o último culto que devemos estar prestando ao Senhor.
Oh, mas nós queremos nesta noite fazer com que este culto alegre o teu coração, exalte o teu coração, aleluia, porque tu és digno, tu és merecedor, tu és Senhor das nossas vidas, e nós te exaltamos, e nós te glorificamos, e te pedimos, venha sobre nós nesta noite, com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder, aleluia, sobre os teus filhos nesta noite. Aplauda o Senhor, exalte o Senhor. Aleluia, irmãos, continue na mesma ligação. A paz do Senhor a todos. Aleluia. Vamos adorar ao nome do Senhor nessa noite, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Agora esvazie o seu coração de todo sentimento, somente de todo pensamento agora. Se ligue apenas no trono do Senhor. Abre o seu coração para receber aquilo que Ele tem para você. Hoje o Senhor nos convida, nos chama a voltarmos ao nosso primeiro amor. Esse louvor que nós vamos louvar fala sobre isso. Voltar às primeiras obras. Às vezes você pensa assim, mas eu venho aos cultos, eu faço a obra de Deus, eu sou ativa na casa de Deus, mas de repente, lá no fundo você sabe que você deixou o seu primeiro amor. O seu coração já não queima como queimava antes. Às vezes vira o culto para você, virou uma rotina. Irmãos, a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode achar que é rotina. Nós temos que vir a todos os cultos. E como o irmão falou, pode ser o nosso último culto, a nossa última adoração aqui na terra. Então se você quer se juntar os anjos no céu para adorar ao Senhor, faça como se fosse o seu último culto. Volte a queimar novamente na presença do Senhor. Coloque o seu coração em tudo que você fizer. Aleluia, o Senhor nos convida nesse momento ao arrependimento, a nos voltarmos para Ele, porque o Senhor quer derramar bênção sobre as nossas vidas. Ele quer avivar a sua igreja, porque através desse avivamento nós vamos alcançar outras pessoas. E nós, Batista Jeruel de Cabo Frio, temos que estar avivados no Senhor, para que nós possamos cumprir o ID e alcançar vidas através do Espírito que habita em nós. Então nesse momento, peça ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero praticar as primeiras obras, Senhor. Eu quero queimar como antes na Tua presença, Senhor. Eu quero me derramar, eu quero chorar, Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo nessa noite. Dê liberdade a Ele. Aleluia. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Ouve, igreja. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo.
Ele é bom, o Senhor é bom e a nossa confiança está nele. Aquele que confia no Senhor não fica desamparado, porque o Senhor é bom e tudo que ele faz é perfeito. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então nessa noite você vai declarar que o Senhor é bom. Aleluia. Ele é o rei do nosso coração. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Declare nessa noite. Aleluia. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Pois tu és bom, Pai, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Mas tu és bom, bom, bom. O Senhor é bom, tu és bom. Aleluia, tu és bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare, igreja. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não importa a situação, ele não te deixará. Tu não me deixarás. Declare a sua confiança no seu Deus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Mas tu és bom, bom, bom. 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 Não me deixarás, tu não me deixarás, não me deixarás jamais nascer. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, Jesus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Mas tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo, o Senhor é bom. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Você pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Você já deu um sorriso com os olhos para o seu irmão aí do seu lado? Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Dá uma olhadinha para ele, para ela aí. Libera uma palavra de bênção para o seu irmão aí. Fala para ele assim, que bom que você veio. Dá um que bom para ele aí nessa noite. Dá um que bom para ele. Que bom que você veio. Faz um elogio para ele aí. Fala para ele, para ela, como que ela tá bonita, como que ela tá bonita, né? Nós somos o resplendor da glória do Senhor, amém? Nós somos a imagem e semelhança do Deus eterno. Aleluia! Glória a Deus. E eu queria convidar você nesse momento a abrir essa Bíblia comigo. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você nessa noite. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Está meio fraco. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém. A palavra que Deus ele colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite tem por título Tempo de Recomeçar. Diga comigo assim: tempo de recomeçar. Interessante que nós encontramos alguns versículos na Bíblia que falam sobre recomeço. E Deus ele me levou a esse texto de Apocalipse e falou muito forte ao meu coração, porque eu questionava ao Senhor: Senhor, por que em Apocalipse? Porque quando nós pensamos na Bíblia e nós falamos sobre início, qual o primeiro livro da Bíblia que vem na nossa mente? Qual livro da Bíblia vem na nossa mente? Gênesis. E quando nós pensamos em fim, final de todas as coisas, o término de todas as coisas, qual livro vem na nossa mente? Apocalipse. E eu orava ao Senhor e disse: mas Senhor, eu não queria falar sobre o final, eu queria falar sobre começar de novo. E Deus, ele falou tão forte ao meu coração, e ele disse assim: quando todos olham para o final, eu estou recomeçando. Às vezes, aos nossos olhos, Apocalipse é o fim de todas as coisas, mas para Deus é o recomeço de um novo tempo. Aleluia. É um recomeço de uma nova história. E Deus ele falava isso comigo. E recomeçar, se você olhar no dicionário, recomeçar significa começar de novo após uma interrupção. E todos nós aqui enfrentamos recomeços na nossa vida. Quem aqui já teve que recomeçar em algum momento da sua vida? Levanta a mão. 100% da igreja. Todos nós já precisamos recomeçar. E recomeço não é fácil. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrava de um dos momentos que nós precisamos recomeçar na nossa vida. E eu me lembrei de um momento que nós passamos em janeiro de 2011. Vocês se lembram o que aconteceu em janeiro de 2011? Quem lembra? Em janeiro de 2011 aconteceu uma grande catástrofe na região serrana. Não foi isso? Muitas cidades foram inundadas, alagadas. E nós lá em São José do Vale do Rio Preto, né, Vendora? Nós também fomos atingidos. E eu e Rafael, nós fomos atingidos. A nossa casa foi atingida. E nós perdemos muita coisa. A nossa casa foi muito afetada, né? Chegou água quase no teto, né? Faltou um pouquinho para chegar no teto. E quando aquela água toda baixou, nós olhamos para tudo aquilo e nós falamos: é o fim. Em cada bairro da cidade que você passava, você havia destruição, choro, tristeza,
comércios fechados. E não tinha esperança. E como foi difícil recomeçar, queridos? Sem dinheiro, sem roupa para vestir. Porque nem a roupa do corpo nós tínhamos, porque estava suja, né, amor? Estava suja de lama. Tivemos que pegar roupa emprestada. Eu tive que vestir uma roupa da minha sogra. Imagina a minha situação com a roupa da minha sogra. Ainda bem que ela não está aqui. Né? E foi um momento muito difícil. E por muitas vezes nós achávamos que nós não íamos conseguir recomeçar. Não sabíamos nem por onde recomeçar. Mas quando nós olhamos hoje para a nossa casa lá, para a nossa cidade, nós vemos que há esperança e é possível recomeçar. Amém. E o que Deus fez na nossa vida foi algo sobrenatural, porque naquele recomeço, Deus ele nos deu infinitamente mais do que nós tínhamos. Deus nos deu uma casa melhor, uma estrutura melhor. Deus foi abrindo portas de formas sobrenaturais na nossa vida, porque nós decidimos recomeçar. Só que recomeço não é fácil, mas recomeço faz parte da nossa vida. Então olha para o seu irmão aí com todo carinho e diga assim: recomeçar faz parte da nossa vida. Todos nós precisamos recomeçar. Até a natureza, ela entende a importância de recomeçar. Quem aqui já viu um morro todo tomado por queimadas? Quem aqui já viu? Lá na nossa cidade é um vale, então a cidade é toda cercada de montanhas. E por muitas vezes tinha muito fogo, épocas de queimadas. E nós passávamos pela rua da cidade e você só via montanhas cinzas. E aquilo trazia uma tristeza no nosso coração, porque quer me matar e ver alguém colocar fogo no mato. Irmão, isso é pecado, hein? Pelo amor de Deus, não faz isso não. E quando você vai olhando aquilo, você diz: meu Deus, é o fim, a natureza está destruída. Mas passam-se os dias, a chuva cai, e depois você retorna naquele lugar e você começa a ver o quê? Pequenas folhas verdinhas nascendo, pequenos brotos ressurgindo das cinzas, porque a natureza entende que é preciso recomeçar. A importância de recomeçar. Recomeçar é uma necessidade em toda a nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que durante toda a história, muitos homens precisaram recomeçar na história. O nosso Deus, ele é um Deus de recomeços. Deus, ele recomeçou com Jesus, o segundo Adão, após a queda. Deus, ele recomeçou em toda a história de Israel. Então Deus, ele é um Deus de coisas novas. E eu quero compartilhar com vocês 3 exemplos que Deus colocou no meu coração de homens que recomeçaram e viveram uma vida extraordinária em Deus. Quantos querem viver uma vida extraordinária em Deus aqui nessa noite? Então nós vamos aprender com esses homens a recomeçar. E o primeiro homem que recomeçou na Bíblia se chamava Noé. A Bíblia diz, nós conhecemos a história, que Deus ele dá uma missão para Noé, de construir uma grande arca, porque viria um dilúvio, destruiria a terra. E Noé então, por muito tempo, Noé trabalha com a sua família e constrói essa arca. E Deus então dá uma ordem: Noé, agora você vai entrar nessa arca com a sua família, você e a sua família, porque a terra será inundada por um dilúvio, e eu vou destruir toda a terra. E se você for ler lá em Gênesis, você vai perceber que Noé então obedece à voz do Senhor e ele entra nessa arca, e por um ano Noé permanece dentro dessa arca com a sua família. E depois de um ano, quando as águas elas baixam na terra e Noé recebe a ordem de Deus para sair da arca, depois de um ano Noé precisa recomeçar. Então imagina comigo, você dentro de uma arca, feche seus olhos, imagina comigo, você dentro de uma arca com a sua família, toda a terra está inundada com água, e você fica ali por um ano, e as águas baixam, a arca para em solo, e agora você precisa sair dessa arca. Como que está a terra? Imagina aí, depois de uma enchente, como fica a terra?
E Noé e sua família recebem uma ordem de Deus para recomeçar. E eu tenho certeza que não foi fácil para Noé. Eu tenho certeza que não foi fácil para a família de Noé. Quem sabe você tem vivido um tempo na tua vida assim como Noé, um tempo de paralisação. Quem sabe muito tempo você tem estado trancado no seu coração, com o seu ministério travado, com a sua vida travada, com o seu relacionamento travado, com a sua família presa. E Deus, Ele te trouxe nesse lugar para dizer para você que é tempo de abrir a arca e recomeçar. É tempo de recomeçar no teu ministério. É tempo de recomeçar no teu casamento. É tempo de recomeçar em Deus. Porque o que Deus tem para você é coisas grandes. São coisas grandes. Você crê nisso nessa noite? E com Noé nós aprendemos 2 princípios importantes para recomeçar. Com Noé nós aprendemos que para recomeçar nós precisamos de direcionamento e fé. Diga comigo, direcionamento e fé. Em Gênesis, você não precisa abrir, está aqui no Data Show. Gênesis, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: e sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, guarde isso, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra, e eis que o solo estava enxuto. Ou seja, era hora de quê? De sair? Não era hora? E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Interessante que a Bíblia diz que no primeiro dia, no primeiro mês do ano, as águas se secam de sobre a terra. Eu imagino que se fôssemos eu e você, nós faríamos o quê na situação de Noé? Quando a água baixou e a terra secou, depois de um ano trancado dentro de uma arca com um monte de bicho, o que você faria? Vamos lá, gente, o que você faria? Imediatamente eu abriria a porta. Solo, terra firme, ar fresco, né? Ou era só eu que ia fazer isso? Mas a Bíblia diz que Noé não fez. Apenas, olha o que o texto diz: no dia 27 do segundo mês, diga misericórdia. Ou seja, quase 2 meses depois que a terra já estava seca, foi que Noé recebeu a ordem de Deus para sair da arca. Noé, ele não recomeçou no seu próprio tempo. Ele recomeçou no tempo e na direção de Deus. É no direcionamento de Deus que nós precisamos recomeçar. Talvez na mente de Noé passava o seguinte: chegou a hora, esse é o momento apropriado para eu sair da arca. Eu já tenho 1 ano, eu não aguento mais esse monte de bicho na minha cabeça. Imagina o cheiro de Noé com essa família. Que delícia que devia ser o perfume, né, gente? Então eu imagino que na mente dele, opa, o momento é agora. Mas ele não agiu por impulso. Ele esperou o direcionamento de Deus. Ele esperou uma ordem de Deus. Então isso nos ensina que para recomeçar, nós não podemos recomeçar na nossa força, nem na nossa maneira. Precisa ser no direcionamento, segundo a vontade e a orientação do Senhor. Dessa forma, nós obteremos sucesso. Precisa ser na direção de Deus. E além de direcionamento, Noé, ele precisou de fé. Diga comigo, fé. Fé. Por que fé? Noé, ele precisou acreditar. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém começa ou recomeça alguma coisa que não acredita. Você concorda comigo? Sim ou não? Ninguém começa uma faculdade se você não acredita que você vai ter sucesso naquilo. Ninguém começa
um casamento se você não acredita que aquilo vai ser bom para você. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? Então, nós precisamos acreditar. E Noé, ele precisou acreditar. Noé, ele precisou ter fé para recomeçar. Porque os olhos de Noé, quando ele saiu daquela arca, os olhos de Noé viam destruição. Os olhos de Noé viam uma cidade, um país, uma nação devastada. E ele precisou olhar para aquela situação, não com olhos naturais, mas com olhos espirituais. Então, diante de um recomeço, nós, além de esperarmos a direção do Senhor, nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. Porque se nós enxergarmos com os nossos olhos naturais, nós, na maioria das vezes, nós vamos querer desistir. Talvez poderia passar pela cabeça de Noé o seguinte: como que eu vou recomeçar? Como que eu vou reproduzir? Como que eu vou cuidar para que esses animais cresçam, para que toda uma terra seja povoada novamente? Como? Como eu vou cuidar do solo? Como? Talvez muitas dúvidas passaram na mente de Noé nesse momento. Mas, se você tem enfrentado um tempo de dificuldade e você percebe que é tempo de recomeçar, a palavra de Deus para você é: não olhe com olhos naturais. Olhe sobre a perspectiva de Deus para a tua vida. Porque dessa forma você vai ter fé para recomeçar. E Deus vai abrir as portas na sua vida. E o milagre vai acontecer. E o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Se você crê nessa palavra, glorifique ao Senhor nessa noite. E receba essa palavra de fé para o teu coração. Em nome de Jesus. Então nós precisamos de direcionamento e de fé. O segundo personagem que precisou recomeçar foi Josué. Diga comigo, Josué. Josué no capítulo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus deu uma ordem para Josué. E o Josué: levanta, chega de ficar prostrado, levanta. E ele continua: ser forte e o povo está sem coragem. Ser forte e corajoso. Aleluia. Vê se teu irmão está corajoso aí. Olha para ele. E Deus diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Aqui nós encontramos mais uma história de recomeço. Josué, ele era um discípulo de Moisés. E Moisés, ele havia morrido, e Josué se encontra numa situação desafiadora. Josué precisava levar todo aquele povo para a terra que Deus havia prometido lá em Abraão. Imagina comigo a situação de Josué diante de todo aquele povo. E Deus então ele dá uma ordem para Josué. Ele diz assim: Josué, levanta, seja forte e corajoso, porque é tempo de recomeçar. Diante de recomeços na nossa vida, muitas vezes nós vamos precisar ser corajosos. Diga para o seu irmão, pegue na mão dele e diga assim: coragem. E coragem significa firmeza diante das dificuldades. É você permanecer de pé, mesmo que as dificuldades se levantem. Eu creio no meu coração que talvez muitos ali diziam para Josué o seguinte: ah, Josué, tu não vai dar conta não. O Moisés era um líder, você é um jovem. Talvez na mente de Josué, ele mesmo às vezes não acreditava que ele conseguiria fazer com que o povo herdasse aquela terra, conquistasse aquela terra. E Deus então traz uma palavra para ele: seja
corajoso. E diante do recomeço, muitas vezes, nós vamos ser assolados por um inimigo da coragem. E você sabe qual é o inimigo da coragem? É o medo. Medo. Recomeço gera medo na nossa vida. Mas tem uma frase que Deus ele trouxe ao meu coração, e eu queria que você guardasse, que diz assim: a coragem não é ausência de medo, mas a persistência apesar do medo. Você pode repetir essa frase comigo? A coragem, mais forte, a coragem não é ausência de medo, mas a persistência apesar do medo. Medo todos nós sentimos. E diante de um recomeço, nós vamos sentir medo. Assim como Josué sentiu medo. Mas o que difere um fracassado de um vencedor é a sua postura diante do medo. Então, diante do medo, se posicione como um filho de Deus. Aquele que é forte, aquele que é corajoso, aquele que sabe quem é o Deus que vai à sua frente, aquele que sabe quem é o Deus que fez a promessa, porque esse Deus, ele é fiel para cumprir. E ele cuida de nós. Então, diante do recomeço, nós vamos precisar ser corajosos. E interessante que, se você ler no capítulo 1 de Josué, por 3 vezes, Deus afirma a mesma frase para Josué. 3 vezes em um capítulo. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. E a palavra de Deus para você é: seja forte e corajoso, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Receba força, receba coragem que vem de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Seja corajoso como Josué. E o terceiro homem que precisou recomeçar, e eu quero compartilhar com você, foi Neemias. O povo de Deus estava cativo 70 anos na Babilônia. A cidade de Jerusalém estava destruída. A situação do povo era uma situação de miséria, de pobreza, e aos olhos humanos não tinha mais jeito. E Deus então levanta Neemias para que Neemias reconstruísse a cidade de Jerusalém. Deus ele dá essa missão para esse homem, de recomeçar em meio ao caos. E se você for ler o texto, Neemias, eu queria que você compartilhasse comigo agora, Neemias capítulo 6, não precisa abrir, está no Data Show, no versículo 1 ao 4, nós vamos aprender algo muito importante com Neemias diante do recomeço, e isso se chama determinação. Diga comigo, determinação. Então, com Noé, nós aprendemos que nós precisamos ter direcionamento e fé. Com Josué, nós aprendemos que precisamos, diante do recomeço, ser corajoso. E com Neemias, nós precisamos aprender nessa noite que para recomeçar, nós vamos precisar de determinação. Diga bem forte, determinação. Determinação fala de não fracassar, não parar, não desanimar, mas ir adiante. Interessante que Neemias capítulo 6 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o Arabe e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer-me: vem, Neemias, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim
4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. O que aconteceu com Neemias? Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E haviam inimigos, nações inimigas que não queriam que Jerusalém fosse reerguida. E Sambalate, então, e Tobias e outros inimigos mandam mensagem para Neemias e dizem assim: ô Neemias, dá uma paradinha nessa construção, nesse recomeço. Para um pouquinho. Vem cá, vamos conversar. Vamos passear pelas aldeias. Dá uma paradinha aí nesse recomeço. Isso aí tem tempo, vem cá. Mas na verdade eles queriam destruir a vida de Neemias. E o que eu acho fantástico na vida de Neemias é que Neemias dá uma resposta para os inimigos. Neemias manda uma mensagem para aqueles inimigos e diz o seguinte: eu estou empenhado em uma grande obra. É uma obra de recomeço. É uma obra de construção, de reconstrução. E eu não posso parar. Isso fala de determinação. Neemias, ele estava determinado a reconstruir a cidade de Jerusalém, custe o que custar. Ele estava determinado no seu coração a cumprir o mandamento do Senhor, a cumprir a ordem do Senhor. E ele não permitiu que nada tirasse a atenção dele, porque no seu coração havia determinação. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Em muitos momentos na sua vida, quando você pensar em recomeçar, inimigos vão se levantar. Inimigos vão tentar distrair você para que você pare, para que você desista. Mas Deus, ele te trouxe neste lugar, nessa noite, para gerar no teu coração fé, coragem e determinação, para que você olhe para os inimigos e diga: eu estou empenhado em uma grande obra, eu vou recomeçar, eu não vou parar, porque eu sei a quem eu sirvo, eu estou determinado. Essa deve ser a nossa resposta para o inimigo. Então, diante do recomeço, não desista. Olhe para o seu irmão e diga assim: não desista. Diante do recomeço, não desista. Deus é contigo, querido. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Se você ler a história, você vai ver que com uma mão eles construíam o muro e com a outra mão eles guerreavam contra os inimigos. Talvez você chegou aqui nessa noite e você disse para o Senhor: Senhor, está tão difícil. Está tão difícil. Deus, ele diz para você nessa noite: não pare. Eu estou contigo. O Senhor está com você. E Ele quer encher o teu coração nessa noite de fé. Ele quer encher o teu coração nessa noite de determinação. E você verá o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Você verá um novo tempo de Deus. Porque Deus é um Deus de novidades. O nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas na nossa vida. Você crê nisso nessa noite? Então, diante dos recomeços, persevere. Persevere. E antes de encerrar, eu quero contar a história de uma pessoa que decidiu ser determinado. E o nome desse jovem era Michael Jordan. Quem já ouviu a história de Michael Jordan? Michael Jordan, ele era um jovem apaixonado por basquete. Se você for ler a biografia dele, você vai ver que era algo que queimava no coração dele. Mas ele não levava jeito nenhum
para o basquete. E depois de ser cortado do time várias vezes, muitos na sua escola não permitiam que ele jogasse, ninguém queria o Michael Jordan no seu time. Sabe aquele que era o último escolhido quando ia dividir um time? Quem já passou por isso aqui? Né? Era o Michael Jordan. Ninguém queria, era o café com leite. Era ele. E um determinado momento da sua vida, ele desistiu. E a história dele diz que ele chegou em casa e ele entrou no seu quarto e ele chorou a noite inteira, até pegar no sono. E quando ele acordou bem cedo pela manhã, ele começou a pensar em tudo que ele tinha vivido. E pensou no sonho que havia no coração dele. E ele disse para si mesmo: eu decido recomeçar. E a história de Michael Jordan diz que ele decidiu fazer diferente. Ele começou uma nova rotina de treinos. A história de Michael Jordan diz que ele chegava todo dia meia hora antes dos treinos do time. E ele começava a treinar, jogar bola, arremessava a bola na cesta. Todos os dias ele fazia a mesma coisa. E meses se passaram, até que um momento ele foi chamado para o time. Lembraram do Michael Jordan e convidaram ele para jogar basquete. Daquele dia em diante, ele nunca mais deixou de ser o titular do seu time. E o interessante é que numa entrevista que Michael Jordan estava dando, ele disse o seguinte: eu errei mais de 9.000 cestas na minha vida. Eu perdi mais de 300 jogos. Em 26 vezes que eu tive a chance de fazer o ponto da vitória do meu time, eu errei. E todos ficaram abismados, né? Com aquele depoimento dele. Mas ele disse assim: mas em todos esses obstáculos, eu decidi recomeçar. Então, queridos, o que define a vitória na sua vida não é quantas vezes você tentou recomeçar e fracassou. Não é isso que define, não é o quanto você fracassou, mas o quanto você está disposto a recomeçar. Michael Jordan estava disposto a recomeçar. E hoje, o nome desse jovem é um dos maiores, nomes no meio do basquete. Ele é conhecido mundialmente pelo seu potencial e por tudo o que ele realizou nos jogos de basquete. Então eu pergunto a você: o quanto que você está disposto a recomeçar nessa noite? Pergunta para o seu irmão assim: o quanto você está disposto a recomeçar? E eu quero encerrar no texto de Jó, no capítulo 14, versículo 7 ao 9. Também está aqui no Data Show. Jó 14, 7 ao 9. E foi um depoimento de Jó, porque Jó também precisou recomeçar. E ele disse assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a raiz, e morrer o seu tronco no pó, ou seja, ainda que não haja mais jeito, ao cheiro das águas. Você pode glorificar o Senhor? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Aleluia! Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, porque em Deus nós podemos ter a esperança para recomeçar. Em Deus nós precisamos ter a esperança para recomeçar. Nós estamos há exatamente
exatamente 40 dias do final de 2021. E talvez você olhe para o ano de 2022 e você não veja perspectiva de melhora. Mas Deus, Ele te trouxe neste lugar porque Ele quer renovar no teu coração a esperança para recomeçar. E Deus, Ele tem liberado sobre este lugar um novo tempo, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa. Se você crê nessa palavra, glorifica ao Senhor nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Ele renova a esperança no teu coração e gera um novo tempo para você. Se coloque de pé onde você está. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua casa, o seu casamento. Eu não sei como está o teu ministério. Talvez, ministerialmente falando, você esteja como Noé, paralisado. Talvez, diante das dificuldades, você esteja como Josué, sem coragem. Mas Deus, nessa noite, Ele quer gerar a determinação que havia no coração de Neemias em você. Ele quer gerar esperança no teu coração, para que você dê frutos para a glória do nome do Senhor, para que você recomece em Deus e viva tudo que Deus tem para você. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que você cantasse essa canção. A esperança. Se puder apagar as luzes para mim, por favor. Para o ferido. Feche seus olhos. Árvore cortado, marcado pela dor. Talvez esse seja você. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, ele verá. Se você entende nessa noite que você precisa recomeçar, eu não sei que área na tua vida, mas talvez Deus falou muito com você nessa noite e você precisa recomeçar. Mas diante das dificuldades você não consegue acreditar, ou você não consegue prosseguir, você não tem coragem, você não tem força. Eu quero convidar você a levantar sua mão onde você está, e nós vamos orar pela tua vida. Se você puder, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Você que precisa recomeçar, você que não quer mais viver da maneira que você está, você que precisa que as águas do Senhor fluam sobre a sua vida, que o novo de Deus venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vem aqui à frente, Deus tem um novo tempo para você. Igreja do Senhor, levante suas mãos aí onde você está. Se você precisa de um novo tempo de Deus agora no teu ministério, se você não está satisfeito com a sua vida espiritual, você quer mais de Deus, você quer mais do Senhor, você quer ir mais fundo, você precisa recomeçar no teu relacionamento com Deus, vem aqui à frente. Esse é um tempo de Deus para você. Não se satisfaça como você está. Deus tem mais para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Pelo poder do nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Declare, igreja. Como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra a raiz esteja seca,
Ao cheiro das águas ela brotará nessa noite. Aleluia. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Os seus ramos se renovarão nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Não cessarão os seus frutos. Eles se renovarão nessa noite. Não cessarão os seus frutos. Eu queria convidar os pastores para vir aqui à frente nessa hora. Nós vamos estar orando sobre essas vidas aqui. Creia que Deus ele tem um novo tempo para você. Quem sabe os seus olhos só conseguem enxergar destruição como Noé enxergava. Mas Deus ele quer te dar olhos espirituais nessa noite, para que você enxergue além das dificuldades. Deus ele quer gerar no teu coração uma força e uma coragem que vai fazer você ir além, que vai fazer você transpor muralhas, conquistar tudo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, porque esse é o desejo do coração do Senhor. Podemos orar agora pelo poder do nome de Jesus. Igreja, levante suas mãos. Comece a orar agora pela vida desses irmãos que estão aqui à frente. Pai, aqui estão seus filhos. Esses filhos, Pai, amados do Senhor, que receberam a Tua palavra, Senhor, estão dispostos nessa noite a recomeçar. Ó Deus, Tu és o Deus presente, Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus que abre porta onde não há, Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. E nessa hora, Deus, eu quero te pedir, Senhor, dê uma palavra, Senhor, de direção aos Teus filhos. Que o Senhor gere fé no coração dos Teus filhos nessa noite, para que eles consigam, Deus, recomeçar. Ó Deus, seja na sua vida familiar ou na sua vida financeira, na sua vida espiritual, Senhor, o Senhor conhece cada necessidade. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, gera coragem, gera fé. Ó Deus, gera força no coração dos Teus filhos, para que eles possam avançar diante das dificuldades, para que eles possam transpor os limites, Deus. Ó Pai, renova a esperança no coração dos Teus filhos. Dê a eles, Pai, olhos como de águias, para que eles enxerguem além das dificuldades, além das lutas, que eles possam prevalecer, Pai, nesse tempo de recomeço. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado na vida dos Teus filhos. Gera, Senhor, determinação, que todo desânimo caia por terra. Ó Deus, que toda palavra contrária caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. E que haja força, que haja determinação no coração dos Teus filhos, para que eles avancem, ó Deus, apesar das dificuldades, e eles conquistem todas as promessas que o Senhor tem para eles. Pelo poder do Teu nome, Pai, eu declaro agora um novo tempo, porque Tu és o Deus que faz uma coisa nova nesse dia. E eu declaro, Pai, um novo tempo sobre a vida dos Teus filhos. Um novo tempo, Senhor, sobre a casa dos Teus filhos. Um novo tempo, Senhor, sobre o ministério dos Teus filhos. Eu profetizo, Pai, pelo poder do Teu nome, porque nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é Deus, aleluia. Por isso nós oramos confiando em Ti e oramos em nome de Jesus de Nazaré. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite, glorifica Ele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Hoje nós abrimos o culto e todas as vezes em que eu tenho a oportunidade na igreja de fazer alguma coisa,
eu sempre oro a Deus e peço a direção do Senhor. E quando eu orava ao Senhor pedindo a direção da palavra que eu iria trazer introdutória a este culto, e a palavra que eu... Pode ir, querido. A palavra que eu estaria trazendo sobre esse momento que nós vamos passar agora, o momento de estarmos adorando ao Senhor através daquilo que Ele nos confiou. E Deus falou muito forte no meu coração a respeito da alegria, porque é muito fácil ver alegria quando tudo está bem, quando as coisas acontecem de forma em que nós podemos olhar para frente e vermos coisas que não nos impedem. E nós passamos por esse dia, estamos passando por um momento muito difícil. E Deus falou comigo a respeito da alegria. Porque nada, queridos, nesse mundo pode se comparar na alegria de servir a Deus. Nada. Nós falamos no início deste culto que, assim como Davi ele expressou no Salmo 122, versículo 1, a alegria dele de estar na casa do Senhor. Eu gostaria nesse tempo aqui que nós vamos falar rapidamente sobre ofertas, dízimos. Eu gostaria de, por favor, Gabi, coloque 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, muito conhecido de toda a igreja, onde muitos irmãos já falaram. E o culto dessa noite, onde a pastora trouxe uma palavra sobre determinação. E eu sei que Deus falou muito forte no nosso coração, mas Deus falou de uma forma muito especial na vida do Ventura. E aquilo que Deus tem para você, meu filho, ninguém pode tirar. Só depende de você. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sentimento de alegria é algo que precisa estar em nós, em todos os momentos da nossa vida. Sentimento de fazer algo para o Senhor, seja de tocar, seja de cantar, seja de estar na casa do Senhor, precisa ser algo que venha com alegria. Porque quando nós fazemos por necessidade, por pesar, ou por uma obrigação, Deus não recebe. E perda de tempo nosso, vir ofertar, trazer ao gasofilácio a nossa oferta, o nosso dízimo, sem que isso esteja nos movendo com alegria, que isso não seja prazeroso para nós. Se nós não tivermos prazer em fazer isso, irmão, nós estamos perdendo o nosso tempo. E nós não queremos jamais, jamais. Não é o pensamento do pastor Rafael, não é o pensamento da igreja Batista de Jeruel, em que ninguém vem à frente trazer as suas ofertas e seus dízimos se não for com alegria. Porque Deus não quer dinheiro, Deus quer disponibilidade, Deus quer alegria, Deus quer que façamos prazerosamente. Tudo quanto tiver à mão, fazei com todas as tuas forças. E à sua frente tem 2 envelopes, um de dízimo, um de oferta. E antes eu queria dizer para os visitantes, nós temos um papelzinho aí que você pode estar preenchendo, colocando o seu nome, o seu telefone, a sua necessidade. Nós estaremos entrando em contato com você para lhe ajudar naquilo que for preciso. Pede o seu envelope aí, querido. Não se sinta constrangido nessa noite estar ofertando ou dizendo, não faça isso com tristeza, não faça isso com necessidade, mas que isso seja com alegria no teu coração. É muito lindo isso quando Paulo ele conclui dizendo: Deus ama ao que dá com alegria.
Você pode imaginar o coração de Deus quando Ele vê a tua disponibilidade em fazer isso com alegria, com prazer. Sabe, queridos, nós não sabemos. Na verdade, eu disse uma vez na igreja isso. Eu não sei quantas vezes eu ofertei, dizimei, e nem quanto eu fiz. E nem estou preocupado com isso. Mas Deus sabe de tudo que nós fazemos e como nós fazemos. Pega o seu envelope aí. Eu queria que você nessa noite apresentasse ele ao Senhor antes de nós orarmos. Você tem alguns segundos para apresentar a tua oferta ao Senhor antes de trazer aqui na frente. Pai, nós queremos render graças ao teu nome. Como é bom nós podemos expressar nessa noite com liberdade, com alegria, que nós somos teus, Senhor. E quando nós expressamos e dizemos que nós somos teus, nós estamos dizendo tudo que temos pertence a ti. Tudo que nós recebemos, talvez tenha sido por pouco tempo, mas veio do Senhor. E a nossa alegria, Pai, sempre será devolver a Ti, Pai, com gratidão, com louvor. E com adoração, Pai, que os Teus filhos que nessa noite entrarão as suas ofertas, eu disse, Senhor, com alegria nós queremos dizer: Tu és o nosso Deus, acima de todas as circunstâncias, e acima de tudo, nós queremos Te adorar nesta noite, em nome de Jesus. Pode ir, querido, trazer tua oferta nesta noite. Dele por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Pode se sentar nesse momento. Nós já vamos encerrar o nosso culto de adoração ao nosso Deus.
Deus, Ele tem feito grandes coisas em nosso meio, e eu louvo ao Senhor, porque Ele sempre nos surpreende com o melhor. Deus, Ele tem nos proporcionado muitas experiências com Ele, e a presença dEle nunca tem faltado em nosso meio. Por isso Ele proporciona essa atmosfera de milagre. Se aproprie de tudo que Deus tem liberado. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Vou quebrar um pouco o protocolo. Quero chamar o pastor Wellington aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos no próximo domingo, dia 28, uma grande festa que nós faremos aqui. Nós faremos um culto voltado para a família. Vem aqui, meu pastor. E o pastor Wellington, ele tem se engajado e se esforçado nesse projeto, e ele vai compartilhar um pouco conosco aqui, mas eu já de antemão te antecipo: aumente a sua expectativa, porque Deus ainda vai derramar muito mais sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Interessante que quando a pastora Gerliane estava ministrando, Deus falava muita coisa ao meu coração, muita coisa. E uma das coisas que ela falou foi sobre Neemias, que ela lembrou que Neemias, o povo construía com uma mão e pelejava com a outra. Mas momentos antes disso, Neemias os reuniu e falou assim: olha, pelejai por vossas casas, por vossas mulheres, por vossas esposas, por vossas famílias. Neemias falou para eles: então agora vocês prestem atenção em tudo que está acontecendo, na dificuldade que nós estamos passando, e lutem pela sua família. E o nosso tempo, irmãos, não é diferente. A gente vê que as famílias estão sendo atacadas o tempo inteiro. E a gente precisa se levantar para pelejar a favor da nossa família. E um pouco além. Você, como servo de Jesus Cristo, quem é servo de Jesus Cristo? Levanta a mão. Você é instrumento de Deus aonde quer que você esteja. E eu tenho certeza que ao longo desses dias que nós estamos anunciando o culto que vai acontecer, Deus tem trago ao teu coração famílias que precisam ser restauradas, que precisam ser reestruturadas, de pessoas que precisam entender, que precisam lutar pela sua família, que precisam se levantar, que precisam entender que é tempo de recomeçar. Famílias que estão destruídas, que vão estar aqui no domingo que vem e vão entender que Deus proporcionou a elas um momento de recomeçar. Você crê nisso? Então permita-se participar. Deus tem muitas coisas para fazer no nosso meio, muitas coisas, muitas coisas. Eu estava conversando com o irmão Wilton, faz assim, irmão, nós congregamos juntos há um tempo, e ele participou do encontro de casais. Eu falei para ele assim: olha, nós vamos tocar essa obra e muitas famílias vão ser restauradas através dela, amém? Ele disse amém. Não foi, meu irmão? É porque Deus tem colocado no nosso coração sonhos, Deus tem nos motivado. E é interessante, irmãos, que a motivação que Deus tem nos dado, a mim, a minha esposa, ao pastor Rafael, a pastora Geliane, ao pastor Redney, a Andréia, ao Jorginho, a Elisama, todos que estão na liderança da igreja, não é que essa igreja venha encher a ponto de ter gente jogando para fora, não, é que tenham vidas restauradas. Não é pelo número, não é pelas pessoas, não é pela instituição, é pelas vidas. Nós queremos que as pessoas entrem aqui e que as famílias que entrem aqui sintam a presença de Deus e saiam daqui restauradas, transformadas. Que elas cheguem nas casas, eu vou até um pouquinho além. E se depois de elas estarem restauradas, elas virarem para o pastor Rafael e dizer: pastor, foi muito bom estar aqui, mas eu vou congregar na igreja do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, ele vai dizer: glória a Deus. Aleluia. Porque a nossa intenção é que as famílias sejam restauradas. Num tempo em que todo mundo luta para destruir a família, Deus tem levantado a sua igreja, que luta para ser instrumento de restauração. Então se permita, quando você chegar em casa ao longo dessa semana, nós vamos estar orando, nós já estamos orando. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que precisam ser restauradas.
traga elas para cá no domingo que vem. É só o início. Não é que no domingo vai acontecer uma grande mágica. É que vai ser o início de uma grande obra na vida deles. Amém? Deus nos abençoe. Esteja conosco, meus irmãos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Misericórdia. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer. Já tem feito e fará muito mais. Nós cremos nisso. Por isso estamos aqui. E você está incumbido não só de participar, mas para também convidar alguém. Eu oro ao Senhor e já tem um grupo de intercessão aqui na igreja clamando especificamente por esse evento. Temos outros ministérios envolvidos para que nós possamos oferecer o melhor de Deus para essas famílias que precisam. E eu oro ao Senhor para que Ele dê sensibilidade pela nossa jornada durante essa semana. Deixa Deus ministrar no teu coração, porque você vai ser um agente de Deus para convidar famílias que precisam da palavra que Deus vai liberar nesse lugar. Deixa Deus ministrar no teu coração. Seja um agente de transformação, convidando uma família que precisa. Não venha participar sozinho, traga alguém para desfrutar contigo. Na certa vez, os discípulos encontram Jesus e eles ficaram maravilhados com aquilo, com tudo que Jesus falava, com a postura de Jesus, com o amor de Jesus. E eles falaram assim: eu não posso desfrutar disso sozinho. E eles foram lá chamar um amigo chamado Natanael. E Natanael, muito religioso, eles viraram para Natanael e falaram assim: Natanael, tem um homem aí diferente, que fala diferente. Quando ele fala, a nossa vida é impactada, Natanael. Natanael: ah não, mas isso aí, rapaz, isso eu não acredito não. Rapaz, vem e vê. Olha o que os amigos de Natanael falaram quando Natanael não deu crédito. Vem e vê. Quando aparecer alguém, alguma família no seu caminho durante essa semana, fala a mesma coisa para ele: vem e vê. Porque quem faz não somos nós, mas o Espírito Santo. E todos que o Espírito Santo trouxer aqui serão impactados pela palavra de Deus. Amém? Deixa Deus te usar como um agente dele. Também queria falar que na quinta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa série de mensagens. Nós vamos para a terceira mensagem da série Você é a Resposta. Repita comigo: você é a resposta. As famílias precisam de respostas e a igreja se posiciona como uma resposta dos céus. Você precisa ser a resposta de Deus por onde você andar. E Deus tem nos transformado, Deus ele tem nos preparado para sermos a resposta dele por onde andarmos. E tem sido um banquete. Nós temos desfrutado de uma palavra transformadora nessas 2 semanas. E eu tenho certeza que quinta-feira não será diferente. Participe conosco também. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E no domingo que vem, como nós já falamos, às 19h30, o nosso culto da família. A tua presença é muito preciosa. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Vou abençoar a tua semana. Nós vamos profetizar bênção sobre a sua semana. E nós vamos impetrar a bênção apostólica. Antes eu só gostaria de fazer um convite final. Nós estamos precisando de muitos voluntários que queiram nos ajudar aqui na organização do templo, da igreja, dos afazeres. E se você sente o desejo no coração de nos ajudar, nos procure no final do culto. Amém? Deixa Deus te usar um pouco mais. Estamos carentes de mão de obra aí. E Deus possa te usar um pouco mais aí também. Se Deus tocar no teu coração, nos procure. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças por tudo que tu fizeste, Senhor, em nosso meio nessa noite. Senhor, muito obrigado por essa atmosfera de amor,
Muito obrigado, Senhor, por essa atmosfera de integração, de unidade, de comunhão. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença é real e nós podemos ver através dos louvores, ó Pai, os céus se abrindo e, Senhor, uma comunhão contigo, um carinho, um amor tão grande que sentimos queimando no nosso peito, Pai, quando nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse ambiente maravilhoso que só o Teu Espírito Santo pode nos proporcionar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar nesse momento os Teus filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, que Tu dê coragem, que Tu dê força, que Tu dê perseverança, determinação aos Teus filhos. Que eles possam, Senhor, viver uma semana poderosa, cheia de bênçãos, Pai. Que as Tuas bênçãos os alcance durante toda a semana, e onde eles puserem, ó Pai, a planta dos seus pés, ó Pai, que o ambiente seja transformado. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha transformar tristeza em alegria, que Teu Espírito Santo venha libertar, ó Pai, os cativos e oprimidos, ó Pai, que Tu venha, Senhor, abrindo espaço para que os Teus filhos avancem em direção à Tua vitória e às Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Que onde eles forem, que ali o Senhor esteja junto com eles, e que não haja impedimento, e que todo obstáculo que se levante para cair, e que Teus filhos permaneçam e avance, e que Teu nome seja glorificado e engrandecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda sua mão assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus.